Olá, seja bem-vindo e bem-vinda aqui Fácil. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o momento de uma força. Mas já que chegou até aqui, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se inscreva caso não seja inscrito. O momento de uma força, ou talvez mais conhecido como torque, é uma grandeza física associada ao fato de uma força promover rotação, ou seja, fazer com que o objeto gire em torno de um eixo. Em nossas experiências cotidianas, podemos ver tal fato ocorrendo em uma porta ou ao apertarmos um parafuso com uma chave de fenda. Vejam só que nesses exemplos citados, a força que é feita sobre o objeto faz com que ele gire em torno de um ponto fixo. Esse ponto será de importância para a gente daqui para frente. Então vamos agora conhecer a equação do momento de uma força. E para isso, observe essas duas figuras. Na primeira imagem, o portão está sendo visto de frente, e na segunda, a visão é de cima. O eixo O é o eixo da dobradiça do portão, e a maçaneta está a uma distância D do eixo das dobradiças. Se fizermos uma certa força F perpendicular à porta e a uma distância D da dobradiça, a porta irá girar. E se aplicarmos essa mesma força, mas a uma distância D' da dobradiça? Bem provável que a porta também irá abrir. Mas será mais fácil ou mais difícil? Bom, num primeiro momento, podemos perceber que a rotação da porta depende da força que é aplicada sobre ela e também da distância entre o local da aplicação da força e o eixo de rotação, nesse caso, a dobradiça da porta. Portanto, podemos escrever matematicamente que o módulo do momento de uma força aplicado perpendicularmente, ou seja, um ângulo de 90 graus, a linha que liga a distância D ao eixo de rotação, é dado por m igual a força vezes distância, em que m é o momento, ou o torque, F é a força e D é a distância ao eixo de rotação. Mas caso a força não seja perpendicular, precisamos incluir o seno do ângulo dessa força com a linha que liga a distância D ao eixo de rotação. Daí a fórmula fica assim: momento é igual a força vezes a distância vezes o seno do ângulo alfa. Vamos só lembrar da matemática que o seno de qualquer ângulo pode variar de -1 a 1. Por isso, o maior valor que um seno pode assumir é 1 e o menor é -1, passando, obviamente, pelo zero. Para entendermos melhor, vamos focar no ângulo de 90 e no ângulo de 180 graus. Como disse, o seno de 90 graus é 1, o que nos faz voltar à equação anterior. Agora, se o ângulo for 180 graus, o seno desse ângulo é zero. Dessa forma, não haverá torque, ou seja, a porta não irá girar. Tenta abrir uma porta aí dessa forma para ver se vai dar certo. Então, podemos concluir que o torque vai ser máximo quando o ângulo entre a força aplicada e a linha da distância entre a dobradiça for 90 graus e será nulo quando for 180 graus. Outros valores intermediários de ângulos nos dará também valores intermediários de torque. Só mais uma coisinha antes de fazermos exercícios. O momento de uma força tende a produzir rotação e há dois sentidos possíveis de rotação, horário e anti-horário. Para distinguir um sentido do outro, acrescentamos por convenção o sinal positivo ao módulo do momento que tende a produzir rotação no sentido anti-horário e negativo quando essa rotação for no sentido horário. Agora sim, vamos lá para os exercícios. Vamos começar com o mais simples primeiro, só para a gente se familiarizar com as fórmulas. Vamos lá. A figura mostra o braço de um homem apertando um parafuso com uma chave de boca de 0,20 metros de comprimento, com uma força de 200 newtons. Determine o momento da força caso ela seja aplicada perpendicularmente à chave de boca, letra B, ela seja aplicada a um ângulo de 60 graus, ou letra C, ela seja aplicada a um ângulo de 30 graus. E foram dados os senos de 90, 60 e 30 graus. Bom, vamos lá. Quando o ângulo é de 90 graus, nem precisamos nos preocupar com o seno, pois podemos usar a primeira equação. Logo, nesse caso, o momento será de 40 newtons vezes metro. Atente para a unidade no sistema internacional. A distância precisa estar em metros e a força em newtons, ok? Letra B. Quando o ângulo for de 60 graus, temos um momento de 34,8 newtons vezes metro. Letra C. Quando o ângulo for de 30 graus, o momento será de 20 newtons vezes metro.
Observe que o valor é máximo quando temos um ângulo de 90 graus, já que o seno de 90 graus é igual a 1, ou seja, o valor máximo de seno possível de se conseguir. Vamos para a segunda questão. O menino quer ir ao banheiro de um restaurante. A porta do banheiro é larga, 1 metro, e é mantida fechada por uma mola. Quando se empurra a porta numa distância d igual a 0,4 metros do eixo de rotação da porta, é preciso uma força de 20 newtons para abri-la. O menino consegue empurrar com uma força de no máximo 10 newtons. Considere que todas as forças aplicadas sejam perpendiculares ao plano da porta. Assinale a afirmação verdadeira. O menino consegue abrir a porta empurrando numa distância d igual a 0,5 metros. O menino consegue abrir a porta empurrando em distância d menor que 0,5 metros. Letra C. O menino consegue abrir a porta empurrando em distâncias d maior que 0,5 metros. Ou, letra D, o menino não consegue abrir a porta. Pois bem, vamos lá. Sabemos que para a porta abrir, aplicando-se uma força de 20 newtons, essa força deve ser aplicada a uma distância de 0,4 metros do eixo de rotação. Nesse caso, como a força é perpendicular, teremos um momento de 8 newtons vezes metro. Para que o menino consiga também abrir a porta, o valor mínimo do momento deve ser também de 8 newtons vezes metro. Mas ele só consegue empurrá-la com uma força de 10 newtons. Nesse caso, jogando na fórmula, vemos que para abrir a porta, ele precisa aplicar a força a uma distância de 0,8 metros da dobradiça. Como a porta tem 1 metro de comprimento, ele conseguirá empurrar a porta sem problemas. Portanto, a resposta correta é a letra C. O menino consegue abrir a porta empurrando em distâncias d maior que 0,5 metros, e essa distância é de 0,8 metros. Espero que tenham gostado da aula de hoje, e não se esqueçam de deixar o like e seguir a gente no Instagram. Então é isso, e até mais!